Oi galera, vocês estão me ouvindo? Bora entrando. Seguinte, travou mais de 1.000 pessoas querendo entrar. Graças a Deus, um sucesso maravilhoso, mas não dá porque travou. Vocês estão me escutando? Chama todo mundo, avisa então que viemos pro Insta. Proibido para menores, travou o Zoom. Já vou chamar minha parceira, vou chamar meus parceiros, né? Cadê o Diego? Cadê o Alexandre Vitor? Cadê a Úrsula? Vou chamar logo. Travou, gente. É muita gente querendo entrar. Cadê a Ursinha? Deixa eu ver, cadê? Cheguei! Parceira. Tá com eco. Peraí, deixa eu pôr meu fone, tá aqui. Não, Galera, gente, chama todo mundo pra cá. Tá um desespero do pessoal mandando mensagem que não consegue entrar. Amiga, é o seguinte, proibido pra menores. Tá travando o Zoom. Travou. Ninguém conseguia. Mas enfim, vamos fazer o seguinte? Vou botar uns Bota efeitos aqui no na minha aviãozinho. Bota aqui no... Isso! Aperta aqui no aviãozinho. Chama geral. Avisa que é aqui mesmo. Travamos o Zoom. Nós travamos o Zoom, parceira. Gente, foi isso mesmo que aconteceu, Brasil! Então vem pra cá. Chama geral, fala, gente, deu ruim o Zoom. Mas uma coisa, Bispa, deu bom. A gente superlotou o Zoom. Deu bom, gente. Sócio que é sócio, participa. Eu acho o seguinte, que agora é a hora da gente fazer esse número subir. O que você acha? Sócios, é questão de honra. É questão de honra. Bora apertar esse aviãozinho e manda pra geral, manda pra 50, 100 pessoas. Aperta e vamos subir esse número que eles estão chegando aí e eles estão prometendo. Vocês estão me ouvindo? Então mesmo, gente. Hoje eles estão cheios de conteúdo. Tô te ouvindo, Bispa. Eles estão cheios de conteúdo. Eles vieram hoje pra matar, pra jogar pra cima. Gente, eu tava aqui toda preparada no Zoom, nem consegui montar meu pedestal. Vou montar ele aqui agora. Ó o que o pastor Diego trouxe. Até o ring light ele trouxe. Lindos! Cadê? Vamos chamar? Bora botar a musiquinha pra chamar, galera? Bora. Peraí que eu tô com ela aqui no ponto. Ah, mas eu boto a internet daqui ou... Tá daqui. Cadê? Bora! Vamos vem, dançando amor, enquanto bora, você chama amor, geral. Eu tô aqui também, esperando o Diego, arrumando aqui, reorganizando. Amor, tô esperando você. Nos reorganizando. Tá dando pra me ver? Tá dando pra enxergar direito? Tô te vendo, tô te ouvindo. É o seguinte, hoje vai ser top demais, hoje vai ser faca na caveira, hoje vai ser maravilhoso. Dá pra gente chamar todo mundo, dá pra gente se jogar nessa live hoje. Solteiros, cristãos, estavam me perguntando hoje se menor de idade pode participar, porque está escrito proibido para menores. Pode, gente, deve participar. Eles são tão obedientes que eles não participam, Ursinha. Gente, o que é importante vocês terem consciência dos assuntos que a gente fala. A gente não fala nada que está fora da palavra de Deus, mas se você tem maturidade para ouvir, seja bem-vindo. Com certeza. Sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser top. Chama seu crush, chama seu boy, chama aquele. Convida aquela pessoa que você tá orando, com aquela pessoa que você tem interesse. Quem sabe? Fala, tá rolando a live. Quem sabe você pode participar. E se ele participa, ele aprende. E se ela participa, ela aprende. E vai ser muito bom e vai dar muito bom. Gente, deixa eu chamar aqui o meu marido.
Vamos chamar eles. Tá parecendo que eu tô de Ixi, o que é isso aqui, gente? Eu não sei o que eu faço. Onde que eu boto? Onde que eu tiro? Aqui. Tem uma carinha. E aí, pessoal? Eu botei filtro também, porque eu nem me maquiei hoje, meu Deus. Não, agora eu tô sem filtro, eu tô ainda galera. com a blusa do Turbo. Tô sem filtro, é isso. É o que tem pra hoje. No filter. Peraí, deixa eu subir esse pedestal. E aí, meu povo? Como é que tá, casal? Beleza? Fala, meu garoto! Ô, meu garoto! Você tá me devendo o nome do microfone até hoje, hein, cara? Fala sério, hein? Ai, peraí, gente. Eu esqueci de dar o fone pro Diego. Ele tá aqui, eu não tô ouvindo nada. Peraí, troca. Bota aí. Agora eu tô te ouvindo e te vendo. Isso, e eu vou te lembrar que você tá me devendo a marca do microfone. Até hoje você não passou. Sabe por que eu não te passei? Porque eu não tive contato com o microfone, ele estava emprestado. Aí ele chegou aqui em casa, foi semana passada, aí eu esqueci de passar. Toma cuidado para ele não ter vindo com o presente do Covid-19. Ô, Bias, e não deixa ele no sofá, não, porque você pode sentar, cuidado. Isso é estranho. Esse mas de 1000 lugares, 1000 lugares. Os 1000 lugares. Tem que descer um pouquinho. Desce legal. Aí. Gente, é o seguinte. Hoje o tema da nossa live é como a minha infância afeta os meus relacionamentos. Então a gente vai falar hoje sobre um tema super polêmico, um tema muito importante. Né, Diego? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? O que você pensou quando a gente lançou esse tema? Então, eu acho que assim, se a gente for fazer uma pesquisa, seria muito legal a gente estar no Zoom, né? Mas não deu hoje, né? Seria muito legal. E, na verdade, nesse minuto... Mas a gente pode abrir hoje, Bício, para compensar, né? A gente abriu o Zoom, gente, o Zoom quebrou. A gente pode abrir o Telegram para a galera falar um pouquinho lá. Sim. No final da live, pra galera dar um oi, um pro outro, depois a gente trava de novo. Combinado. Assim não rolou, mas o que a gente for notar, se a gente for notar, Bispa, a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo hoje vieram de relacionamentos ou muito abusivos, né, dentro da casa, ou vieram de um relacionamento onde o pai estava separado da mãe. Então, essa correlação entre amor, paternidade, maternidade, ela influencia completamente nos nossos relacionamentos como um todo. E o fato é que a gente traz para dentro dos nossos relacionamentos, da nossa vida, como namoro, casamento, noivado, boa parte da cultura, vamos falar isso, da cultura daquilo que nós aprendemos na nossa infância. Então, assim, eu acho que é o maior desafio de todo mundo, de todas as pessoas que casam ou que querem construir um relacionamento, muitas vezes porque elas acham assim, tem famílias, eu acho que isso deve representar uma pequena parte da quantidade de pessoas, Bispa, mas boa parte das pessoas, elas precisam se desconstruir em alguns aspectos para poder tentar se reconstruir em outros aspectos, né? Então, se as pessoas elas vêm com uma mentalidade muito focada, eu vou falar sincero, se boa parte do meu relacionamento fosse pautado naquilo que, de uma certa forma, eu construí e vivi, no meu passado, provavelmente eu não estaria casado hoje, né? Não estaria junto Nós com a minha quatro, eu acho, hoje. né? Então, assim, eu acho que assim, Satanás ele trabalha muito pesado nessa questão, né? A verdade, e uma coisa que eu noto, Bispo, se o senhor estiver de acordo comigo, essa é uma analogia que eu tenho muito forte dentro de mim, Bispa. Olha só, a gente acha que Satanás ele está o tempo todo agindo para poder denegrir ou destruir nossos familiares, ou ele está lá presente para poder agir. Mas olha o que eu vou dizer e quanto isso é importante. Pensa numa família constituída de 4 pessoas. 4. Certo. 4. Pai, mãe e 2 filhos. 2 filhos. Se um filho é afetado, ele acerta uma outra geração. Se o outro filho é afetado,
ele acerta as duas outras gerações. Se uma mãe é acertada de uma certa forma, se ele acerta no coração de uma mãe, ele consegue interferir diretamente na vida dos filhos. Porque, querendo ou não, a mãe é um pilar fundamental na construção, na construção familiar, né, dos filhos, na educação e etc. Não somente Vem tudo a mãe, daí, né? Vem tudo daí. Mas, olha só, se Satanás, de uma certa forma, acerta um homem de Deus, um pai, ele destrói uma família inteira. Ele destrói uma geração inteira. Então, a gente acha, às vezes, que Satanás está focado em atingir várias pessoas, ou possessar, né, vamos falar assim, ele, de uma certa forma, entrar dentro de várias pessoas para poder agir, e, às vezes, ele só precisa destruir a vida de um homem. Ele só precisa desconstruir a vida de um homem para que ele possa desconstruir a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o que eu acredito? Eu acredito que muitos de nós temos uma relação meio contraditória e meio assim estranha com a nossa paternidade, isso é fato, e muitos de nós levamos isso para dentro da nossa vida como casamento, como relacionamento. E isso vai acabar, simplesmente acabar dando no quê? Pessoas com dificuldade de se relacionar, pessoas com dificuldade de encontrar a sua alma gêmea, vamos dizer assim, pessoas com dificuldade de construir relacionamentos, tudo aquilo que ela come. E olha, a grande maioria das vezes ela vai achar que o erro está nos outros. Ah, porque tal pessoa não prestava, sempre, né? porque tal pessoa não era isso, mas na verdade o que acontece é que provavelmente ela tinha uma dificuldade dentro dela que não foi curada e provavelmente ela leva isso para frente, vai levar isso para frente muito tempo. E só baseado no que você está falando, Corte, olha como isso é importantíssimo. A psicologia, ela fala sobre isso, que os nossos relacionamentos amorosos, vou falar de relacionamento amoroso, mas também estamos falando de todos os tipos de relacionamentos aqui, de amizade, relacionamentos entre líder, discípulo, principalmente relacionamentos amorosos. Mas todos os nossos relacionamentos amorosos, eles são sempre pautados pelas nossas vivências da infância. Sempre. Eles sempre vão ser pautados pelas nossas vivências da infância. E o que você disse sobre a questão de ressignificar tudo isso, por isso que a gente conseguiu casar, por isso que a gente conseguiu estar aqui, né? A gente teve que batalhar muito para aquela cultura, aqueles traumas, aquelas vivências, as coisas boas também, mas também coisas ruins. Nós tivemos que adaptar, sermos fortes, mas compreendermos que precisávamos transformar algo dentro da gente. Então eu vejo muitas pessoas tendo diversas dificuldades em um casamento ou num relacionamento, né, entre namorados para vivenciar algo mais sério e não sabem de onde que vem. Então é o ciúme, é a inconstância, é a solidão, é a ansiedade, é a carência. Então tudo isso está atrelado ao quê? Lá atrás, o nosso primeiro amor foi com a nossa mãe. E com a nossa mãe, tudo que se é esperado é de amamentar, de dar peito, de dar a chupeta, de dar abraço, de dar carinho, é o toque. Quando isso não tem, ou quando isso tem em excesso, tudo isso está extremamente ligado aos nossos relacionamentos de quando a gente se constitui como sujeito, né, amor? Eu acho que tudo é um somatório de experiências. O que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de infância, porque se você fala de abuso na infância, não tange a você, tange ao que fizeram com você. Sim. Então não é algo que é relacionado ao seu comportamento, à sua vestimenta, ao que você pensa, é algo que fizeram com você, que usaram a sua inocência, usaram aquele momento seu de fragilidade e fizeram algo que marcou. Eram referências, então, né? Marcou você. Então, ou seja, essa marcação, é como se fosse um carimbo, sabe aquele do gado, que você marca o cara? Então, aquilo ali marca a nossa vida. Então, um abuso lá na infância, porque o ser humano é o seguinte, como é que ele tem as percepções dele? Ele tem as percepções pelo que os seus olhos veem, pelo que ele ouve e pelo que ele sente. Então, ou seja, esses três sinais
trazem para nós um reconhecimento daquilo que nós vamos levar para a nossa vida. E eu tenho falado muito para os meus discípulos, para a igreja, aquela assim, né? O pensamento que todos nós sabemos, né? O pensamento, aquilo que eu penso, gera o sentimento gera uma ação, e a ação gera um resultado. A questão é, quem comanda o seu pensamento? Quem comanda o que você pensa? Isso são atribuições incondicionais, são crenças lá da nossa infância, lá do nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos, porque fisiologicamente o ser humano tem as questões hormonais, isso é fato. Um jovem, ele tem desejo, não é porque ele é pecador, é o corpo dele, são os hormônios. E a gente tem que aprender a tirar isso debaixo do tapete e ficar falando que é pecado. É pecado o cara sentir desejo para alguém, é pecado. Vai acontecer, é hormônio. São coisas que nós não conseguimos ver. Você vai colocar anestesia no cara a vida toda? O tempo todo? Claro que não. Isso faz parte da nossa vida. Então, se a gente pensar, nós estamos numa cultura ocidental. A cultura ocidental, nós temos um processo de casamento. A cultura oriental já tem outro processo de casamento. Então, o que é certo e o que é errado? O que é certo e o que é errado para nós, cristãos, é o que a palavra de Deus nos diz. Só que todo mundo chega na igreja arrebentado. Então, você chega de uma forma totalmente equivocada. Mesmo vindo de um lar cristão, não é somente o seu lar que influencia você. É a sua escola, é as pessoas que estão do seu lado, é a televisão, é os aplicativos, é a internet. Então, tudo isso influencia. É o jornal que você ouve a menina sendo estuprada, sendo abusada. Eu vou falar para vocês, Alexandre Vitor, quando eu tinha lá meus 4, 5 anos, eu fui abusado. Eu fui abusado pela empregada lá de casa. Então, a empregada lá de casa, ela me tratava como se ela brincava, entre aspas, de casinha e fazia com que eu fosse o homem dela. E eu não tinha esse entendimento. Era uma criança. Então, eu não tinha esse entendimento. Então, o que acontece? Eu cresci com isso. Então, ou seja, os meus relacionamentos sempre foram dessa forma. Então, a proximidade que eu tinha com as mulheres era somente com esse cunho, com esse objetivo. Não existia nada além disso. Até que eu encontrei Jesus. Quando eu encontrei Jesus, eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não vou escolher mais. A partir de hoje, eu vou me preparar para ser esse homem de Deus. Porque todas as minhas escolhas foram erradas. Todas as minhas escolhas não deram certo. Os pensamentos que eu acreditava serem interessantes não funcionaram. Graças a Deus, né? Então eu precisei reconstruir, né? Que nem a minha falou, uma coisa interessante. Falou assim, ó, nós casamos, mas a questão não é casar. Hoje, para mim, o problema não é casar. Para mim, o problema é manter. É verdade. Entendeu? Porque casado, né? Casar, todo mundo casa. Casar é muito fácil. Casar hoje é você, olha, é aquela ali... Tá cheio de gente carente. Tá cheio de gente necessitada. Então você vai ali, fala um negocinho que quer ouvir, bota uma roupinha que não é a sua verdade, diz que quer ser líder, mas não ganha vidas para Jesus, engana a outra porque tá carente. Casa, ó, nós vamos construir tudo juntos. Máscaras, né? Máscaras, mas o coração tá debilitado. A mente não reconhece Cristo. Sabe quem é, mas não reconhece. Então, nós temos que nos ambientar no Evangelho para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O que vocês acham disso? Então, eu tava até pensando... Quer falar uma coisa, amor? Não, eu queria só... vocês falando... Eu e o Diego, a gente teve uma conversa essa semana que tem tudo a ver com isso. A gente olhando pra gente, né? Fazendo uma autoanálise, nossa... Quais foram os pontos que nós crescemos nessa quarentena? E sabe o que foi engraçado? Porque foi seu aniversário, né, parceira? Foi. Gente, eu fiz 19 anos, por isso que eu tenho muita espinha, tá? Não foi 29. Linda. Os invejosos falaram que foi 29, mas na verdade foi 19. Sim. E aí a gente tava conversando, e de fato, Bispa, foi no dia do meu aniversário que a gente faz aquela reflexão, né? Nossa, quanto a gente cresceu e tal...
interiormente, quem nós éramos, o que nós ainda precisamos crescer. E uma coisa a gente observou de quando a gente veio para Brasília, que foi um grande marco nas nossas vidas, até hoje, a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Porque todo o nosso desafio de... Agora, dia 7 7 de agosto, a gente vai completar nosso aniversário de casamento. E a gente falando assim, que nós, por não termos, às vezes, um relacionamento resolvido com a nossa família, nós jogamos isso para Deus e nós não conseguimos ter uma relação de pai e filho com Deus. Sim. E aí a gente estava conversando a diferença de como hoje nós nos comportamos diante de Deus, só pelo fato de termos conseguido nos resolver com as nossos problemas familiares, com as nossas heranças, com as nossas lealdades. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, o primeiro relacionamento que elas precisam corrigir, essas questões pendentes, porque antes delas encontrarem uma outra pessoa, elas precisam aprender a se relacionar com Deus da maneira certa. E eu não esqueço quantas vezes eu cheguei diante de Deus como apenas uma soldadinha, entendeu? Não, eu sou soldado, eu sou não sei o que. Mas peraí, eu também sou filha. Nossa, Alcinha, que lindo você falar isso. Tanta gente precisando escutar isso que você está falando, você não tem noção. Porque a gente às vezes trata Deus como empregador, exatamente, né? Tipo, é meu chefe, ele vai dar meu salário no final do mês. E não é isso, porque o empregador, ele pode demitir. Você faz alguma coisa errada, você vai receber uma advertência, você vai ser demitido. Mas o seu pai, não, ele vai te amar, ele vai te corrigir, mas ele não vai te dar salário, você vai ter uma herança. Isso tem a ver também com o que o bispo Alexandre Vitor falou semana passada. Sim. E herança só tem quem é filho. E você só vai conseguir órfãos. Isso, e você só vai conseguir, você que está nos assistindo, ter um relacionamento de verdade com Deus, de pai e filho, quando você parar de colocar para Deus, assim, de espelhar em Deus a sua paternidade natural, os seus traumas naturais familiares. Deus, ele vai te ajudar a tratar todas essas questões. Mas Deus, ele não é o seu pai natural. Ele é Deus, ele é o seu pai espiritual, ele é o pai perfeito, ele é aquele que não falha com você. Então, aí a gente fazendo essa análise... É o seu pai incondicional. Então, ou seja, perfeito. É o seu pai incondicional. Ele te ama. Ele pode não concordar com as suas atitudes, mas ele te ama, entendeu? Ele não concordar não quer dizer que ele não te ama. Sim. Então, a gente precisa aprender... eu tenho falado também muito isso está muito no meu coração, que é o seguinte, 3 palavrinhas, né? Ser, fazer e ter. E as pessoas querem ter antes de fazer e antes de ser. Dá errado. Primeiro você precisa ser. Quando você faz. E quando você faz, você tem. Então não adianta a gente empurrar os traumas, o passado, fingir que o passado foi para trás, que você colocou na cruz, sem de verdade você colocar na cruz. Principalmente você que toda vez vai para a igreja e fica pedindo perdão pela mesma coisa. Você que fica pedindo perdão pela mesma coisa, pequei, perdão. Você não está vivendo o reino de Deus. Se você fica se lembrando todas as vezes disso, você não está vivendo o reino de Deus. Você precisa entregar isso no altar. Enquanto você não entregar isso, você vai se fazer de vítima. E o que a gente mais tem visto na igreja são pessoas vitimistas. Olha só, você já viu, Diegão, quando aqueles caras vai pregar, vai na cela, olha, gente, eu não mereço estar aqui nesse lugar. Já viu gente falando assim? Eu não mereço estar aqui, obrigado pela oportunidade. Irmão, isso aí é um vítima. Orgulhoso, eu conheço alguém aqui dessa live que era assim, e que hoje se transformou num grande homem de Deus. Eu lembro do Diego há 13 anos, 10, 13, sei lá, 15 anos atrás, de um Diego vitimista, que não se achava,
digno de estar em local nenhum. Até para falar, gente, salva essa, Brasil. Sabe o que ele fazia? Ele fazia assim, desculpa eu falar. Não se achava digno nem para abrir a boca para falar. Tô errada, Diego? Verdade. Isso, mas isso que acontece somos todos nós. Como é que então, você... assim, Não, mas eu quero saber como é que hoje você, Diego, você conquistou uma autoconfiança em Deus tão grande, uma autoridade, e hoje você fala com milhares de casais, de jovens, dá atendimento. Hoje você tem carteirinha para falar sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, a grande verdade, Bispo, é que todos nós temos como eu poderia chamar, nós temos o tanque vazio. Sim. Eu acho que seria, eu chamaria isso de síndrome do tanque vazio. Seria basicamente o seguinte: colocar em pessoas ou em circunstâncias a responsabilidade de nos encher e nos fazer completos. Isso. E a grande sacada disso, Bispo, é que chegou um momento na minha vida, e eu vou falar assim muito sinceramente, que Deus precisou me frustrar com todas as pessoas. Foi muito louco isso, foi uma circunstância muito louca. Olha, Bispo, eu falo uma coisa para vocês, eu entrei um dia para um quarto, e eu deitei, e eu falei, hoje eu não quero falar com mais ninguém. Hoje eu quero deitar e dormir, e eu queria que hoje não tivesse acontecido. E eu falei, Deus, eu realmente estou muito em crise com todo mundo. Quando eu digo todo mundo, Bispo, eu digo muita gente. E foi uma coisa muito louca, Bispo, porque não foi uma circunstância, tá? Foi uma construção. Foi uma construção. Não foi de uma hora para outra. Não é um ponto. Não é um ponto, é uma história. Sim, sim. É uma história. E eu acho que teve um dia, e eu acredito, Bispo, que eu estou falando, e assim, eu estava aqui pensando, né? O que falar, né? Como falar algumas coisas, porque eu não quero, sabe uma coisa que eu tomei por decisão, Bispo? Eu não quero fazer uma live bonita mais. Nem eu. Eu não quero mais, eu tô assim nessa pegada, sabe? Eu não quero ter uma palavra bonita para que as pessoas no final do culto falem. É aquilo que Deus quer que a pessoa escute do jeito dele. Sabe, a gente tá vivendo um processo de metamorfose, eu e minha esposa, tão forte, tão poderoso, ao ponto da gente se importar pouco com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, e nos preocupar muito mais com aquilo que Deus pensa ao meu respeito, sabe? Você sabe o que é isso? Maturidade. Isso foi uma coisa que eu vou falar de novo, não foi um ponto, foi uma construção, né? E eu acredito que existem algumas pessoas aqui que estão me assistindo, que estão passando por esse momento. Talvez você olhe para os lados e você note que as pessoas todas à sua volta vivem uma circunstância muito ruim. Sim. E você botou suas expectativas em todo mundo, em todas as circunstâncias, e provavelmente como você isso acontece, meu Deus, como isso acontece? E você deve estar se sentindo sozinho. E na verdade, existiu um dia, Bispa, que eu deitei no chão e eu falei assim, TPM, acho que eu vou chorar. Eu falei assim para Deus. Mas isso é forte, gente. Meu Deus, quantas pessoas passando por isso? Fala do seu testemunho, que muita gente vai ser liberta hoje aqui. E eu falei assim para Deus, o Senhor frustrou todas as minhas pontes. Eu não tenho mais ninguém. E eu falei bem isso para ele. Eu falei assim, eu não tenho ninguém a quem confiar. Eu não tenho ninguém para quem entregar minha vida. E eu falei assim, e olha que eu tinha anos, eu já tinha tempo de casa, eu já era, olha, só para vocês terem noção, gente, eu já era um pastor. E eu falei para Deus assim, Deus, eu só tenho o Senhor. E se o Senhor não me responder, se de uma certa forma o Senhor não me responder, eu vou me sentir a pessoa mais sozinha do mundo. Então eu quero te dizer nesse momento que eu te amo, que eu me importo, e eu sei que o Senhor está aqui para me ouvir,
E eu quero muito que o Senhor me resgate e que o Senhor me mostre que o Senhor existe. E olha, eu já preguei para muita gente que Deus existia. Eu já falei para muita gente que Deus era maravilhoso. Eu já tinha falado para muita gente que eu amava Deus. Mas chegou um dia, bispo, que eu precisei realmente provar desse amor. E sabe, bispo, eu vou contar como eu me sinto hoje. Mano, eu poderia dizer com toda certeza, bispo, com toda certeza que além de eu ter um Deus poderoso, muito forte, muito grande, eu tenho um pai. E o problema é que quando você tem pai, porque existe uma relação entre você ter pai e você reconhecê-lo como seu pai. Sim. Quando você reconhece ele como seu pai e a grandiosidade que é o seu Muda Deus, tudo. não existe uma pessoa sequer que seja capaz de te parar. Uma pessoa sequer que tenha capaz de te parar. Sabe por quê, bispo? Todas as respostas que você procura não estão mais na boca de homens. Toda a felicidade que você espera de alguém, ela não está numa circunstância. É verdade. Todo o poder de transformar as coisas ao seu redor não estão mais na mão de homens. Elas todas passam pela certeza de que existe um Deus que é teu pai, que cuida de você, e que por mais que você acredite que ele te abandonou, por mais que você acredite que nos momentos de circunstâncias difíceis ele não estava com você, era simplesmente a trajetória que ele tinha para atingir seu coração. Sim. Era simplesmente a trajetória que ele tinha para atingir o meu coração e o seu coração. Amém. Então, entenda uma coisa bem simples, e talvez eu não sei para quem é essa palavra, eu não sei para quem é isso que a gente mas é para tanta gente. Deixa eu só te interromper, pera. Fala. Tem muita gente que precisa ouvir isso. A gente tinha que fazer uma oração aqui. Eu até comentei isso com a Úrsula essa semana. Não quero te interromper, não. Você vai continuar. Mas tem muita gente que precisa ouvir isso. Precisa ser liberto desse sentimento de solidão, esse sentimento de impotência, esse sentimento é uma depressão profunda, é um sentimento de vazio, né, amor? É o sentimento de que está esperando no outro uma resposta, né? Só que o que acontece? O que o Diego falou, assim... Tem que chamar esse povo. Manda chamar o povo. Como é que você faz, Úrsula? Manda chamar esse povo. Gente, você precisa convidar pelo menos 10 pessoas agora para entrar nessa live. A gente precisa orar, vamos fazer um negócio forte. Gente, relacionamento é isso. Diego, que bênção você nessa live. Que bênção, né, amor? Fala. Porque que acontece, assim, às vezes você quer ser forte para fora, mas quando você deita, essa é a diferença do cara da igreja e do cara fora da igreja. Não falo nem do homem de Deus e do cara do mundo, não. O cara de dentro da igreja e o cara fora da igreja. O cara fora da igreja, ele sente a mesma coisa que você está sentindo, só que ele toma uma para dar uma disfarçada, ele fuma para liberar os problemas, ele cheira para ter coragem, ele fala para todos os amigos que pegam todas para eles querer se aproximar, só que o cara dentro da igreja, ele não faz essa troca. Ele vai deitar e ele não tem nada. Ele não tem nada e ele espera uma resposta de Deus, só que ele não consegue encontrar Deus. Por que ele não consegue? Ele não consegue porque ainda o coração está orgulhoso. Sim. O coração está cheio de desejos da carne. Tanto é que a maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui procuram pessoas não pelo propósito, mas procuram pela vontade da carne. Sim. E aí você tem que ir tombando. Você tem que ir tombando, você tem que ir tombando. Chega um ponto que você tem que deitar no chão, que é o que aconteceu contigo, que é o que aconteceu comigo. Eu passei pelo mesmo processo que você está falando aí, a mesma coisa. Eu sempre chegava nos lugares e me colocava na situação inferior, porque eu entendi aquela passagem da Bíblia, que quando você chegar nos lugares, sente lá atrás, para que você não seja maltratado, e te chamo para que você seja honrado lá na frente. Eu entendia isso aí como sinal de humilhação. Mas eu não tenho que me humilhar para homens, eu me humilho para Deus. Essa é a verdade. Quem humilha para homens é vítima,
vitimista, que não sabe quem que não sabe o Deus que serve, que não tem nenhuma habilidade, competência. Ele esqueceu tudo quem ele é e se tornou não um homem livre, mas se tornou um escravo. Nós estamos cheios de escravos dentro da igreja. É verdade. Cheios de gente com a mente aprisionada. É isso, meu E Deus. o reino de Deus é o que você falou, Diego. É você olhar para o seu pai. O seu pai, quando a gente fala com o nosso pai, não tem formalidade, meu irmão. É meu pai. Não. É meu pai. Ele me fez a sua imagem e semelhança. Ele me chama pelo nome. Ele sabe a minha identidade. Ele sabe quem eu sou. Então, quando eu chego no lugar, eu falo assim, gente, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês para falar do meu pai, para falar do meu Deus. Eu não mereço estar aqui, não. Eu mereço estar aqui, porque eu sou filho de Deus. E a minha diferença para você não é nada além de tempo de estrada, porque o nosso Deus não tem preferência pelos filhos. Ele ama a todos igualmente. Quando a gente entende isso, é isso que você falou, olha, a minha é a sensação de liberdade, de não se preocupar mais com o que os outros pensam, de você saber que tudo que você faz, o Senhor está à frente. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E através de Jesus a gente chega no Pai. Amém. E isso é tão forte, Bispo, porque eu tô falando isso porque, de uma certa forma, isso mudou tudo ao meu redor. Com certeza. Mudou dentro de mim, mas mudou tudo ao meu redor. Até a forma, assim, gente, é interessante. Até como discípulos, nós fomos transformados depois dessa experiência. Até como discípulos, eu posso ser hoje uma discípula muito melhor para os meus bispos do que eu era quando eu tinha essa necessidade de aceitação, essa dependência emocional. Hoje eu contribuo 1 milhão de vezes mais, porque, bispo, é um relacionamento leve. Quantas vezes líderes têm relacionamentos pesados porque existe uma cobrança que não é adequada, não é o seu líder que é o seu pai. Exatamente. Então, você passa a ser um filho melhor, você passa a ser um cônjuge melhor, você passa a ser um discípulo melhor, porque quando você coloca Deus no lugar que ele precisa estar, todas as outras coisas, elas se encaixam aonde elas precisam estar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu acho que é importante. Eu não queria deixar de falar sobre isso, que é muito importante. A gente tem pouquíssimos minutos aqui, né? Não, a gente vai até 11h10, né? A gente tem pouquíssimos minutos. 00:10. Mas eu queria que você fizesse algo, você que está me assistindo. Faz um favor para mim. Para um pouquinho de você comentar sobre qualquer coisa e me escute. Escute isso. Pare um pouquinho. Pare só um pouquinho. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Deus, de uma certa forma, ele vai encontrar vários caminhos, várias formas, vários meios para poder chegar até seu coração. Isso é uma certeza. Só que, às vezes, os caminhos que eles vão encontrar são os caminhos que provavelmente você suporta naquele momento. Sim. Você suporta um nível de relacionamento com ele e ele vai te colocar num nível de relacionamento raso com ele. Então, provavelmente, ele vai colocar pessoas à sua volta que simbolizem essa proximidade com o Pai. E você vai se sentir aceito, você vai se sentir próximo, você vai se sentir amado. Só que vai chegar um momento nessa caminhada que ele vai precisar ir mais fundo com você, porque, na verdade, o real interesse dele é que você tenha um encontro genuíno com ele. E aí ele vai te colocar numa outra pessoa ou numa outra circunstância e, de uma certa forma, você vai tentar achar esse vazio, vamos dizer, esse tanque vazio nessa outra pessoa. O tempo vai passar, o tempo vai caminhar e você vai se frustrar novamente e ele vai se revelar a você porque você foi mais fundo. É um ciclo. Só que vai chegar um momento que foi exatamente o que um homem de Deus falou: olha, eu cansei de te dizer que eu te conheço, eu quero te ver face a face, eu quero reconhecer quem tu és.
E esse é o momento que você vai precisar ter maturidade suficiente para poder reconhecer a grandiosidade de Deus. E depois desse nível, provavelmente, as outras pessoas elas vão continuar te frustrando, as outras pessoas elas vão continuar te fazendo menor, elas vão errar com você. Mas quando você conhece Deus face a face, e esse é o meu desafio nessa noite, quando você reconhece Deus face a face, isso, gente, escuta uma coisa, isso em palavras bonitas é muito legal. Mas para mim foi um processo muito dolorido. Eu encontrei um pai em várias pessoas e eu não consegui encontrar. Eu tentei encontrar um pai em várias pessoas que eu não consegui encontrar. E uma frustração muito grande, né? Porque nunca encontrava. E quando isso acontece, quando você reconhece Deus face a face, isso é tão poderoso, Bispa, que olha, é que assim, eu não consigo explicar talvez em palavras aquilo que uma pessoa que... Porque as pessoas, eu vejo as pessoas escrevendo, por isso que eu pedi para parar de escrever, ele é meu pai. Eu não estou dizendo que você não tem esse relacionamento com Deus, eu não estou dizendo isso. Ah, ele é meu Senhor. Deixa eu te contar uma coisa, mano. Se ainda existem necessidades dentro de você, que você não reconhece que existe um Deus capaz de te sarar e te curar. Eu vou dar um exemplo muito simples, Bispa. Eu não entro mais numa oportunidade de qualquer coisa, seja uma empresa, seja um negócio, se antes eu não deito aqui nesse meu chão aqui, que é aqui da minha quarto, da minha sala, e eu falo assim, Senhor, não entrarei se tu não for comigo. Se é para eu ir, eu preciso que o Senhor me responda. E sabe o que eu faço? Às vezes as pessoas vão achar que a coisa é mirabolante. Sabe como Deus responde, Bispo? Simples. Eu abro a Bíblia. Eu abro a Bíblia. Olha só, gente. Oração tem a ver com eu falar com o Pai. Ler a Bíblia tem a ver com Ele falar comigo. Ele me responder. Ele te responde. Ele me responder. A palavra de Deus diz que a Bíblia é viva. Ela é eficaz para todos, qualquer momento. Não estou falando que isso é só para aqueles que têm o Espírito Santo, ela é a palavra de Deus. Para aqueles que o pessoal tem que tomar cuidado, porque não adianta você ler sem o Espírito Santo. Vai ser somente um livro. Perfeito. Então, quando isso acontece, bispos, assim, eu estou tentando explicar isso, é que as coisas... Gente, escuta uma coisa, eu já vi Deus falar comigo nas mínimas coisas possíveis. Então, de um tempo para cá, Bispa, olha, eu tô muito doido, eu pareço um cara que, assim, eu até me considero um pouco, eu já era meio doido, meio problemático com relação a algumas coisas, mas hoje eu me considero mais problemático e mais doido ainda, porque qual que é o maior problema disso? O maior problema disso é que qualquer semelhança é mera coincidência. A minha vontade é causar uma revolução. É uma revolução para que as pessoas conheçam o Deus que eu conheço. Porque se um dia eu conhecer a Deus e eu estava disposto a fazer alguma coisa por Ele, hoje eu reconheço Ele como Pai. E, mano, como filho. E eu sei que eu sou um filho de vários filhos e outras pessoas que talvez um dia experimentem o que eu experimento hoje, de uma certa forma. A minha vontade é fazer com que novas pessoas reconheçam esse amor. Novas pessoas reconheçam um Deus capaz, sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu andei anos dentro da igreja e eu provavelmente conheci um Deus circunstancial. Um Deus que ele age nas circunstâncias, e isso era muito bom para mim, porque ele estava lá nas emergências. Hoje eu tenho um Deus para a vida. Hoje eu tenho um Deus que quando eu acordo, eu tenho uma mania, Bispo, eu faço meu cafezinho, eu gosto de tomar um café gourmet, café de viadinho, sabe? Café gourmet mesmo. Não conheço. Bem chique, assim. E eu gosto de fazer meu café gourmet. Café com calcinha? Café. E eu gosto de fazer meu café gourmet. E sabe o que eu faço, Bispo? Eu sento no meu sofá e eu tomo café falando com Deus. E eu falo, Senhor... E é uma coisa muito doida, porque eu acho que... Ele é fôlego de vida, né, Diego? Ele te dá fôlego. Ele deixou de ser para mim, Bispa. Sim, eu te entendo, eu sei o que você está falando. Ele deixou de ser para mim
algo simples. Ele passou aquela oração feita, bonita. Olha, eu nem sei se eu oro 30 minutos, eu nem sei se eu oro 5. Eu não sei se eu oro 1 hora ou se eu oro 20 minutos. Isso para mim tanto faz. Se ele eu saio é a daqui vida, satisfeito, né? Se eu saio daqui satisfeito com ele pelo simples fato de ter falado com ele, entende? Diegão, sabe como é que eu vejo isso aí? Você falou, cara, coisas fantásticas, fantásticas. Eu sou um cara meio processual. Eu gosto de trazer processos para as coisas, né? E o que é interessante disso tudo aí que você está falando? Todo mundo que está nos assistindo aqui, todo mundo lembra do seu revisão de vidas? Já viu o cara que quando chega do revisão de vidas, tudo para ele é Deus. Tudo para ele é Deus. Ele aperta o interruptor, acende a luz, ele glória a Deus. Tudo ele fala de Deus. E ele é ouvido por Deus toda hora. Por quê? Naquela fase, é a fase do leitinho, velho. É a fase que ele precisa ser pego no colo. São fases da nossa vida cristã. À medida que você vai crescendo, e Jesus falou isso para os seus discípulos, né? Jesus falou, olha, agora eu não trago leitinho, agora eu trago um alimento, agora eu chamo vocês de irmãos, agora o papo aqui é sério, agora o papo aqui é outro nível, agora a vida de vocês está em risco, agora vocês não vão estar mais comigo, agora vocês vão falar de mim, agora é vocês e esse povo que precisa de uma resposta dos céus na sua vida. Então o que acontece? Eu vejo, Diego, que nós começamos muito bem a nossa carreira. Só que, em determinado momento, a gente quer voltar para o leitinho. Só que o leitinho não alimenta mais. E aí o cara fala, não, mas lá atrás Deus falava comigo assim, e agora ele não me atende, agora isso já não me satisfaz, agora isso já não me alimenta. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não percamos o time do negócio, o tempo do negócio. Jesus, se você observar, a Bíblia toda, ele andou mais ou ele orou mais? Ele andou mais. Ele falava com Deus em momentos oportunos, como você disse, em momentos que ele tinha que tomar decisão. Mas Jesus andava, Jesus caminhava. Os seus discípulos, quando receberam o Espírito Santo, os caras foram para cima. Porque naquela época, os fariseus, os detentores, os guardiões da lei de Moisés, os escribas, os caras que escreviam a lei, eles viviam uma extrema religiosidade. Jejuar 3 vezes na semana, entregar o dízimo para todo mundo ver. E hoje, Jesus chegou e quebrou o sistema. Foi o que você falou. Uhum. A revolução. Por que você quer fazer uma revolução? Porque isso é histórico, cara. Isso é cristianismo. Cristianismo não é baseado em leis. O dia que você estabelece leis para Deus agir na sua vida, você se tornou um fariseu, você se tornou Deus de Deus. E Deus de Deus não existe. Nós temos as nossas manias. As nossas manias cristãs são as formas que Deus fala conosco. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai buscando intimidade com Deus. Alguns precisam de 3 horas de oração para ter essa intimidade com Deus. Outros precisam de 1 minuto. Outros nem oram e andam e vivem o tempo todo falando de Jesus. O que é importante? A gente encontrar o nosso time. Nós encontrarmos a nossa forma de falar com Deus. Por exemplo, você encontrou a sua forma de falar com Deus. Essa forma sua, daqui a 2 anos, pode não ser a mesma. Pode ser que Deus te leve para um outro nível. E eu creio que vai te levar. Vai te levar para um outro momento. Sim. Não que isso que você esteja vivendo hoje é infantil. Mas o reino de Deus, você só tem 2 caminhos. É que nem a vida. Né? A vida, não existe vida estática. A vida é em movimento, a terra está em movimento, as plantas crescem e morrem, os animais nascem, crescem e morrem. Então, ou seja, hoje, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Se você não está crescendo, você está morrendo. Então, ou seja, reino de Deus é crescer, é avançar, é ter intimidade. Então não tem como você ter esse toque, viu, Diegão? Eu tive que apanhar muito, meu irmão, vou te falar, viu? Eu tive que ir lá pro pó. Eu tive que ir lá, meu irmão. Eu tive que... Foi exatamente o que você falou. Você estava contando da sua vida, mas na verdade você estava contando era da minha.
Eu tô me sentindo como na minha primeira célula. Que eu saí de lá, eu falei assim, rapaz, esse cara sabe tudo da minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus teve que quebrar os meus portos seguros. Sabe, os portos seguros, teve que me quebrar meus portos seguros. Só que quando ele quebrou, eu pensei que eu tinha morrido. E aí eu entendi aquela passagem, que quando você entrega tudo, quando você morre, é aí que você realmente está vivo. Amém. É aí que realmente você muda de nível. E pequenas coisas, pequenas chateações, pequenos detalhes, você olha para trás e não vê mais um trauma. Você vê uma história de sucesso. Você vê uma história de superação. Você vê uma história em que Deus, mesmo sem a gente perceber, sempre esteve conosco. O tamanho do nosso Deus, né? Entendeu? Como isso é importante. Você ter a noção meu pai, do tamanho do nosso Deus. E aí você começa a engrandecer, cara. Você começa a engrandecer. E tudo que você faz se torna para honra e glória dele. E você perde aquela questão, Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá uma profissão. Me dá um casamento. Senhor, me dá um casamento. Senhor, traz a minha varoa. Senhor, traz o meu varão. Isso perde a significância. Sim. Porque o que vale para você é cumprir uma missão, é você estar, como diz lá em João 4, 23 e 24, o Espírito de Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que tremendo. Amém. O que vocês querem falar sobre isso? A gente está nos últimos momentos, mas eu sinto que tem muita gente sendo tocada nessa live. Eu quero até assim, eu queria até pedir permissão para os nossos bispos, da gente poder fazer uma oração depois, em um outro momento, com esses solteiros, essas pessoas que estão em busca mesmo de respostas, mas uma oração profética mesmo, uma libertação emocional, algo que vai desencadear vários grilhões da vida dessas pessoas que têm impedido de relacionamentos darem certo, talvez porque grandes traumas, grandes memórias afetivas do passado que são traumatizantes e mágoas têm tentado frustrar o realmente sentido do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus. Eu quero muito esse momento, gente. Existe uma promessa, né, cara? Existe uma promessa para nós. Você que está assistindo a gente aí, tem muita gente casada que está nos assistindo, que está buscando resposta para ajudar outras pessoas. Sim, você solteiro que às vezes entrou aqui pensando que isso era uma brincadeira. Você pensou aí, olha, eu sou sócio, eu estou aqui em busca de uma varoa, eu estou em busca aqui de um homem de Deus e tal. Cara, isso aí é fisiológico, isso aí é fato. Isso vai acontecer. Vai acontecer na sua vida, entendeu? Mas vou te falar, sem desespero. Banana verde não tem o mesmo gosto de banana madura, viu? Então... É isso aí, eu entendi o sentido. Não, eu falei... Não, falou sobre a maturidade que a pessoa precisa ter. Tô falando assim, tem que esperar o tempo das coisas. Se você esperar o tempo das coisas, vai ter mais sabor, vai ser mais doce, vai ter mais princípio. Fala, Diego. Uma coisa importante é o seguinte, eu acho que a gente falou em regra, vamos dizer assim, muito empírica, né, vamos dizer assim, das coisas que nós vivemos, né? Mas eu acho que não existe um método para isso, mas eu queria te dizer algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, reconheça em quais lugares ou em quais pessoas você tem colocado o seu porto seguro. Eu acho que a primeira coisa é você saber que se isso não está bem resolvido dentro de você, se você olhar para as pessoas à sua volta e elas forem mais importantes, ou mais fortes, ou mais... Gente, eu vou te falar uma coisa. Se elas forem mais, como eu poderia dizer, se você recorre mais a elas do que o seu próprio Deus, provavelmente elas são o seu Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, tome cuidado com isso. E você é escravo, né, Diego?
Você é escravo. Eu acho Escravo. que isso é muito sério. Eu acho que de imediato você tem que reconhecer isso, sabe? E assim, eu tô te mostrando um caminho. E, gente, qual que é a proposta das pessoas? Existem duas formas de você aprender. Com o erro dos outros ou com o seu próprio erro. Eu sinceramente, até hoje, Bispo Alexandre Vitor, nunca ouvi ou nunca percebi ninguém falar sobre as coisas que nós temos falado nessa live. Porque se tivesse me falado, eu provavelmente teria... Eu teria assistido e eu teria solicitado assim, mano, eu preciso aprender sobre isso, eu preciso mudar. Sim. Então, qual que é o papel nosso, já que a gente já apanhou, já cresceu? A mãe que meu pai falou que me ama. Pai também te ama, ele tá assistindo a live. Ô, o gordinho tá aí? O Tá gordinho. gordinho? Não, Tá, ele tá gordinho. Tá gordinho? Ele tá gordinho, tá. Fala, Diego, vai acabar. Diego, amo você também. Então, rapidinho, porque a live vai acabar. Então, assim, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é o encurtamento do tempo. Sim. Eu demorei X anos, o Bispo Alexandre Vitor demorou X anos ao quadrado para poder aprender. Mas você que está nos assistindo, você é uma nova geração. Você é uma geração, talvez, que você não precise disso. E você consegue causar revoluções muito antes do que a gente viveu. Você consegue causar revoluções muito antes daquilo que nós temos feito. Simplesmente pelo fato de você economizar o seu tempo. Então, o que você pode fazer? Cara, levanta um jejum, né? Eu não tô te direcionando não, velho, mas eu tô falando assim, uma dica. Faça um jejum. Fala, Senhor, eu quero te reconhecer face a face. Eu quero te sentir face a face. Eu não quero que minha dependência esteja nas pessoas, ou nas coisas, ou Diego, em circunstâncias. Isso que você falou aí. Essa palavra. No Senhor. Dependência. Como é que a gente vence dependência? Sabe como é que a gente vence dependência? Com abstinência. O que você está falando é justamente isso. Você precisa tomar uma decisão. Entendeu? Abstinência do que está te fazendo mal. Glória daquilo que não está trazendo resultado para você. Deus tá falando. Você falou exatamente. Então, tem que ser radical. Tem coisas que tem que ser radical. Esse negocinho de devagarinho. Não. Tem momentos que você tem que falar, tomar uma decisão hoje, agora. Entendeu? Eu sou mais que vencedor. E eu queria muito que vocês colocassem o que Deus está falando com você. O que Deus está falando com você? Coloca aí, é importante você expressar o que Deus está falando com você nessa live. Porque essa live, ela não é o oba-oba. Essa live, ela veio com o intuito de colocar a palavra de Deus diante do seu coração e que decisões sejam tomadas hoje, nessa live, em nome de Jesus. Entendeu? Não existe casal perfeito, não existe momento... Assim, eu vou falar para vocês, não existe um momento perfeito para você casar. Com sinceridade. Não. Porque nós estamos em crescente recomposição, nós estamos em crescente formação. Então, se você esperar estar pronto, meu irmão, é melhor você casar no céu. Sim. É bom que no céu já tem os anjos cantando, entendeu? Aí, só que aí você não... Lá não tem noite de núpcias, e aí você vai perder, entendeu? Então, aprende rápido aqui, e tem o time da banana, entendeu? Saiba a hora de tirar a banana do pé. Tá certíssimo, é isso aí. Entendeu? Certíssimo. Mas para de querer a penca. Escolhe só uma. Isso vai acabar o tempo. Galera, por isso que eu sou fã de vocês. Faz o seguinte, internet, Brasil. É pra isso, Brasil. É pra isso. Faz o seguinte. Eu queria um programa só deles. Só. Eu também. Uma vez no mês, Bispa, pelo menos eles precisam tinha vir que pra rolar, cá. gente. Eles tinham que fazer tipo domingo à tarde, horário nobre. Domingo à tarde é hora de dormir e outras coisas mais. Não. Rapaz, domingo à tarde, eu tô 2 horas da tarde já na igreja, meu irmão. Você tá doido, essas mulheres estão pensando o que da vida? A live vai acabar. Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Quer mandar algum recado, Ursinha? Quero dizer, gente, que o vencedor, já temos um vencedor da Tatu, mas eu vou avisar lá no Telegram. Sócios, vocês
foram maravilhosos. Não deu certo lá, quer dizer, deu muito certo lá. Por isso que a gente teve que voltar para cá. Muita gente passou por aqui. A palavra de Deus nunca vai sair vazia. Espero que hoje Deus fale muito com você. Vamos fazer foto final para a gente compartilhar muito e fazer essa geração cheia de convicção. Comunidade, uma geração cheia de convicção. Foto. Cada macaco no seu galho. Peraí. Segura. Foi. Aí. Beijo, parceiro. Valeu, Eu tamo junto. amei. Eu amo vocês. Amo muito. Amo muito. Beijo, galera.